Tudo bem, pessoal? Vamos evoluir aqui no nosso estudo de operadores lógicos e nessa questão de bases numéricas e números binários. A gente vai ver como que acontece as operações lógicas e, ou e o NOT com números binários. Nos vídeos anteriores, a gente chegou a abordar as operações lógicas em linguagem de programação, tentando mostrar um trechinho de código como ficaria uma estrutura de decisão se algo for verdadeiro e também for falso, qual é o resultado final, mas agora chegou a hora de fazer operação lógica usando números binários. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai estudando juntos, tá? Lembra qual era a regra do operador lógico e? O que ela falava? Basta um número zero naquela coluna que eu estou analisando para o resultado final ser zero. Não importa a quantidade de valores que tem nas colunas ali, se por um acaso, naquela coluna que você está analisando, um número for zero, um número binário for zero, o resultado final é zero, a gente já pode parar por ali. Dá uma olhada que existe um termo técnico que a gente usa que é a tabela da verdade. A tabela da verdade mostra todas as possibilidades de resultado quando a gente está lidando com dois números binários. Olha só, apesar de a gente ter aprendido e eu ter falado agora há pouco sobre a análise de uma coluna, e a gente lembra que coluna está na vertical, mas aqui a tabela da verdade eu montei, pelo menos esta tabela da verdade está montada com os números alinhados aqui em uma linha. Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira linha. Ele fala o seguinte, o número binário 0 junto com o operador lógico e outro zero, o resultado final é zero. Se a gente fosse fazer uma operação de um número 0 e 1, o resultado final é zero também, como ele diz aqui. Se fosse o contrário, né? 1 e 0, o resultado final também é zero, porque se tiver algum número 0 envolvido nesse operador lógico e, o resultado é sempre zero. E aí, nessa última linha, nessa última possibilidade, 1 e 1, aí sim o resultado é 1, tá? Essa é o que a gente chama de tabela da verdade. É possível montar essa tabela da verdade de outra forma, como se fosse uma coluna, que é o que eu desenhei aqui embaixo também. Você deve analisar neste exemplo em colunas. Então, se a gente fosse pegar 0 e 0, o resultado é 0, 0 e 1, o resultado é 0, 1 e 0, o resultado é 0, e 1 e 1, o resultado final é 1. Tudo bem? Vamos tentar colocar num exercício. Eu tenho aqui 3 exemplos para mostrar para vocês, 2 deles um pouco mais fáceis e um terceiro que também é muito fácil, só que pode assustar porque tem muito número. Vamos dar uma olhada aqui na tela que eu já te falo. Primeiro exercício aqui, ó. Eu tenho um número binário, esse número binário a gente lê como 111001 e o operador lógico e, eu estou fazendo uma junção, uma operação entre eles, com o número binário 101011. Qual é o resultado final desse exercício? Eu analiso aqui por colunas e eu vou olhar cada uma dessas colunas. Essa primeiro, depois essa e assim por diante. Vamos dar uma olhada. Quanto que ficaria o operador lógico e usando 1 e 1? O resultado final é 1, porque não tem nenhum número 0 ali naquela coluna, né? Eu vou para a próxima coluna e eu vejo 1 e 0, o resultado é 0. Depois 1 e 1, o resultado é 1. 0 e 0, o resultado é 0. 0 e 1, o resultado é 0. E 1 e 1, o resultado final também é 0. A gente descobriu que ao final dessa operação lógica entre este número e este número, o resultado final foi este número aqui. A gente fez a junção de dois números binários usando o operador lógico e, tá? Vamos para o exercício 2 agora. Eu tenho também que analisar por colunas. Eu coloquei um número binário na horizontal e juntei esse número com o operador lógico e aqui também na horizontal. Como que eu analiso? Coluna por coluna. Então, 1 e 0, o resultado final é 0. 0 e 1, o resultado é 0. 0 e 1, o resultado é 0. 0 e 0, o resultado é 0. 0 e 1, o resultado é 0. E 1 e 1, o resultado é 1. A gente descobriu que ao final da operação lógica eu tive este resultado, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Lembra que quando a gente está trabalhando com números binários, os zeros à esquerda devem ser ignorados, devem ser simplificados. Se eu te pergunto, numa avaliação, por exemplo, se tiver uma prova, se tiver um concurso público que fala para você qual é a resposta final da operação e entre este número e este número, a resposta final é 1, porque os zeros à esquerda a gente deve simplificar, tá bom? Como um último exercício aqui de operador lógico e, eu mostro
essa operação aqui do exercício 3, aparentemente são vários números, né? Se você for parar para pensar, é este número e também este, e também este, e também este, e assim por diante. Todos esses números que estão dispostos na horizontal estão unidos pelo operador lógico e. Não é mais difícil do que o exercício 1 e 2. Por quê? Porque o mais importante aqui é você lembrar qual é a característica, qual é o fundamento do operador e. O que ele fala mesmo? Se em uma coluna tiver um número zero, se algo for falso, o resultado final é falso, o resultado final é zero. Então, eu dou uma olhada aqui nesta coluna. Tem algum número zero ali? Tem, né? Tem um aqui, outro ali. Não interessa a quantidade agora. Se tiver um número zero na coluna, o resultado final vai ser zero. Beleza. Aqui eu tenho alguns números zeros também, né? Este e assim por diante. O resultado final é zero. E nesta coluna também eu vejo que tem alguns números zeros. Você lembra que basta um número zero para deixar todo o resultado como falso, como desligado, como final zero. E aí alguns estranham esse resultado, alguns acham até que está errado, porque como resultado final eu achei 000, ou seja, a resposta desse exercício, desse operador lógico com vários números binários, a resposta final é zero e não tem problema com isso. O resultado é zero, tudo bem. Algo finalizou como desligado, como desenergizado, como falso. Depois que eu fiz toda a operação e eu descobri que o resultado final é zero. Não há problema nenhum. Esse é a operação lógica e, operador lógico e. Vamos dar uma olhada agora no operador lógico ou. Lembra que o operador lógico ou tende a ter uma facilidade maior de ter como resposta final o verdadeiro, número 1, né? Por quê? Porque em uma coluna que a gente for analisar, basta um número 1 naquela coluna para o resultado final ser 1. Basta um número binário estar ligado, estar verdadeiro, estar energizado para o resultado final daquela coluna ser 1. Dá uma olhada na tabela da verdade do operador lógico OU. De novo, eu estou dispondo agora nessa tabela da verdade com os números na horizontal. Este número ou este número vai te dar como resultado um outro valor. Então, 0 ou 0, o resultado é 0. 0 ou 1, o resultado é 1. 1 ou 0, o resultado é 1. 1 ou 1, o resultado é 1. Basta ter um número 1 nessa comparação, nessa união, que o resultado final é 1. Muito mais fácil chegar como resultado verdadeiro quando você usa o operador OU, tá bom? E aqui eu tenho também 3 exemplos, são basicamente os mesmos 3 exemplos que você viu lá em cima, só que agora eu estou usando um outro operador lógico, que é o operador OU. Então, vamos analisando aqui coluna por coluna, até chegar ao nosso resultado. 1 ou 1, o resultado é 1. Depois, 1 ou 0, o resultado é 1. 1 ou 1, o resultado é 1. 0 ou 0, o resultado é 0. 0 ou 1, o resultado é 1. E 1 e 1, 1 ou 1, o resultado é 1. A gente repara que quase tudo ficou ligado, né? Só não vai ficar ligada a coluna que tem 0, 0. Só tem zeros naquela coluna. É só assim que a gente consegue. É lógico que a gente não simplifica esse zero, porque o zero está no meio ali do número binário, a gente só simplificaria se o zero tivesse à esquerda. Aqui, exercício 2, vamos dar uma olhada. 1 ou 0, o resultado final é 1. 0 ou 1, o resultado é 1. 0 ou 1, resultado 1. 0 ou 0, o resultado é 0. 0 ou 1, o resultado é 1. 1 ou 1, o resultado também é 1. Um número muito parecido com o exercício anterior, você repara que não tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Teria uma complexidade maior se por um acaso a gente tivesse uma pilha de números que estivessem encadeados com o operador lógico ou, que é aqui o terceiro exercício, mas você já está entendendo que não é mais difícil. Você só tem que prestar um pouco mais de atenção e lembrar da regra do operador lógico ou. Se por um acaso naquela coluna tiver um número binário valendo 1, beleza, resultado final já vai ser 1. Fácil de lembrar. Vamos dar uma olhada. Esse daqui é o número binário 111 ou 100 ou 001 e assim por diante, tá? Vamos analisar a coluna, tanto faz começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda nesse exercício. Então, vamos dar uma olhada. Basta ter um número 1 para o resultado final ser 1. Logo aqui no começo já tem 1, então o resultado final é 1. Vou para a próxima coluna. O outro número também, ó, já começa com 1 aqui, resultado final é 1. E depois o outro número também. Se tiver algum número 1 na coluna, o resultado final é 1. Tá fácil. A resposta final deste exercício 3 é 1, 1, 1.
A resposta final do exercício 1 era 1, 1, 1, 0, 1, 1 e a resposta do exercício 2 foi 1, 1, 1, 0, 1, 1. Muito tranquilo de fazer, é só você lembrar da regra, é só você prestar atenção em qual análise que você tem que fazer. Dois números binários que estão dispostos dessa forma, um em cima do outro, é só você quebrar em colunas e analisar coluna por coluna. Simples e fácil. A último operador lógico que a gente vai ver é o operador não, também em inglês a gente chama de operador not, em alguns momentos a gente pode chamar de operador de negação. Qual é a lógica do operador de negação? Se um número está no estado ligado, ele está verdadeiro, se o número binário está como 1, ele vai ser convertido para 0. E o oposto também acontece. Se o número binário está valendo 0, ele vai ser convertido para o número 1. Então vamos dar uma olhada nesses dois exemplos. Eu quero aplicar o operador de negação em cima deste número binário. Ele é um número binário só, certo? Então, tudo que for número 1 vai passar a valer 0, todo número que for 0 vai passar a valer 1. Então, simplesmente é trocar os números. Vamos dar uma olhada. Se eu vejo aqui o número 1, originalmente ele tinha esse valor 1, ele passa a valer 0. Beleza. Este outro também, todo número que era 1 passa a ser 0, este também é a mesma coisa. Este é o número que está valendo 0, ele passa a valer 1. Este 0 passa a valer 1 e este número 1 passa a valer 0 também. A gente descobriu que o número 111001, quando passou pelo processo de negação, o operador lógico NOT passou a ter este valor 000110, mas você deve lembrar que a gente tem que simplificar esse número, eliminando os zeros à esquerda, ficando como resultado final 110. Sim, ele ficou bem menor do que o original, houve esse processo de negação, os bits se inverteram e o resultado final 110. Como que fica este outro exercício aqui? 011011. Tudo que é 0 passa a ser 1, tudo que é 1 passa a ser 0. Então, o que era 0 passa a ser 1, o que era 1 fica valendo 0, 0, 1, 0, 0. Esse é o fim do exercício, a gente conseguiu negar aquele número, inverter os bits daquele número. Toma cuidado com isso. O operador de negação, o operador não, o operador not, não vai inverter o número. Não vai pegar o bit que estava mais à esquerda e colocar mais à direita e vice-versa. Não é isso que o operador lógico não faz. O que ele faz é inverter o valor do número binário, inverter o valor do bit. Tudo que era 0 passa a ser 1, tudo que era 1 passa a ser 0, casa por casa. Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que foi isso. Operadores lógicos e operador lógico ou e operador de negação, usando as operações para cálculo de números binários, operações binárias com eles. Tudo bem? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para você fortalecer a conversão de número binário para decimal e decimal para binário. A gente também tem vídeo aqui mostrando com um pouco mais de detalhe o que é um operador lógico e o operador aritmético dentro da programação. E esse daqui foram alguns cálculos de operações lógicas envolvendo binários, tá bom? Qualquer dúvida você clica aqui nos comentários. O YouTube está te recomendando 2 vídeos que podem ser interessantes para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.